Palmeiras não tá pra brincadeira, hein? O Palmeiras já começou a correr aí no mercado, já tá trazendo aí o Facundo Torres, né? Já tem outros jogadores na mira do Palmeiras também. O Palmeiras também toma decisão com o Gabigol e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Você soube primeiro no canal do Nicola, na metade do mês de novembro, que Facundo Torres, atacante uruguaio do Orlando City, era o principal alvo alviverde para 2025, certo? Pois bem, informação é de que as negociações estão avançadas e o Verdão pode fazer do Facundo Torres seu primeiro reforço para o próximo ano. Quem afirmou que as tratativas estão perto de um acordo foi o jornalista americano Tom Bogert. Fui checar com o Palmeiras e com o próprio Orlando City e posso assegurar que de fato faltam detalhes burocráticos para que o Facundo Torres se torne reforço alviverde. Jogador de 24 anos de idade, ponta direita, que fez temporada perto da perfeição no futebol americano. 44 jogos, 20 gols e 6 assistências. Ele é apontado por lá como o maior jogador da história do Orlando City. Com detalhe, Kaká já esteve nesse clube. Jogador revelado no Penharol e comprado pelo Orlando City por 8 milhões e meio de dólares. De acordo com o jornalista Tom Bogert, o negócio pode ser fechado em algo na casa dos 10 milhões de euros. Informação que eu tenho de que o acordo vai render um pouquinho mais de dinheiro ao Orlando City, mas não vai envolver jogadores. Eu já havia contado para vocês lá atrás que o Orlando City tem interesse em fechar com o Fabinho, volante do Palmeiras, mas o Palmeiras descartou qualquer possibilidade de incluí-lo no negócio. A princípio, o Facundo Torres chegaria para ser um substituto do Estevão, mas o Abel vai ter a oportunidade de contar com o Facundo Torres e com o Estevão no próximo ano, pelo menos até julho, quando o Estevão se muda para o Chelsea. E a julgar pelo nível desse primeiro reforço, dá para pensar num Palmeiras investindo pesado para 2025, ano do Super Mundial de Clubes. Bora falar agora sobre Leila Pereira. A presidente do Palmeiras resolveu intervir e de forma dura, depois da derrota em casa para o Fluminense por 1-0 nesse domingo. O resultado só não foi pior porque o Botafogo fez a sua parte e venceu o São Paulo por 2-1. Mas imaginem que o São Paulo consegue uma zebra e vence o Botafogo no Rio de Janeiro. O Palmeiras poderia ter perdido o título por não ter vencido dentro de casa contra o Fluminense. Depois do jogo, a Leila foi até o vestiário e deu uma bronca geral em atletas, membros da comissão técnica e também em Anderson Barros, o diretor de futebol. A avaliação da presidente é que faltou comprometimento. Importante lembrar que é diante desse cenário que se especula a possibilidade de demissão do Anderson Barros. O que eu tenho ouvido ao longo da segunda-feira é que ele continua, a menos que peça para sair, embora a pressão em cima do diretor de futebol exista. Só para complementar, o Palmeiras não vai divulgar nenhuma lista de dispensas, mas topa fazer negócio com alguns atletas, entre eles o zagueiro Naves, o lateral esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Gabriel Menino, Zé Rafael e Rômulo, além do atacante Rony. Eu nem coloquei o Dudu nessa lista porque o Dudu já está tratando da rescisão de contrato de forma amigável com o Palmeiras para que ele possa no momento seguinte se tornar reforço cruzeirense. Bora de informação exclusiva, quero contar que Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, que já esteve na mira de vários clubes brasileiros, está vindo ao Brasil. Pelo menos o que publicam lá no Equador. Centroavante que vive ótima fase com a camisa da LDU. No final de semana, mais 2 gols na vitória por 3-0 da LDU contra o Independente Del Valle no jogo de ida da final do campeonato equatoriano. Números do Alex Arce em 2024. 43 jogos, 35 gols e mais 3 assistências. Se a gente pegar só o campeonato equatoriano, média de gols bem próxima de 1 gol por partida. Jogador já mais veterano, mas que tem feito enorme sucesso e na metade do ano esteve nos planos do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, entre outros. De acordo com a imprensa equatoriana, Palmeiras, Corinthians e Fluminense hoje são os maiores interessados. Entrei em contato com o Santiago Meirelles, o representante do jogador, antes de gravar o vídeo. Ele falou que estava resolvendo um assunto importante lá no Cerro Porteño, assim que saísse me retornaria, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. A gente já não traz mais atualizações. Importante lembrar também que se a LDU criou enorme dificuldade para vender na metade do ano, chegando a pedir 4 milhões de dólares, dá para imaginar que a conversa no fim desse ano vai ser um pouco diferente, até porque o vínculo do Alex Arce se encerra em 1 ano. Ou seja, se a LDU não vendê-lo agora, em dezembro, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça, assinando um pré-contrato na metade do ano que vem. Não, final de ano não foi bom. Ah, mas tá me irritando. O quê? Eu tô com o Rafael Veiga.
Enfim, parece que o Palmeiras ficou em 16º lutando contra o rebaixamento. O Palmeiras foi vice-campeão do Brasileirão, mais uma vez disputando. Paz. Sabe que você tá de verde, né? Sim, hoje eu tô de leiloca. Ô Vinícius, e aí, hein? Tá tudo certo aí com o Palmeiras? É isso? Fechou tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo? Não é pra terminar o ano por baixo, é isso? Tô de leiloca é boa, hein? Gostei. Não tô vendo, mas já tô imaginando aqui a Mari de leiloca. Pois é, o Palmeiras deixou a impressão muito ruim, né? Não termina o ano mal, como a Mari lembrou, brigou aí pelo vice-campeonato, pelo campeonato até o final, né? E foi vice-campeão brasileiro, mas deixou uma impressão muito ruim, principalmente depois do último jogo contra o Fluminense para a torcida. Então o Palmeiras vai ter reformulação, o Abel Ferreira já falou sobre isso, vem de 4 a 5 jogadores e o clube já se movimenta no mercado. Está no radar e tenta a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, 24 anos, que joga no Orlando City. Ele é canhoto, joga pelo lado direito, também pelo lado esquerdo, pelas pontas, e a gente viu o Estevão dominou o lado direito, mas o lado esquerdo, o Felipe Anderson foi bastante contestado, atuando ali pelo lado esquerdo. Foram 14 partidas consecutivas, mas ele ficou na reserva no último jogo e nem na partida entrou. Então o Palmeiras começa a se movimentar buscando atacantes e já é um indício porque dispensa o Lázaro. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, veio por empréstimo, teria aí uma renovação automática até o meio do ano para disputar o Mundial de Clubes, mas o Palmeiras abre mão dessa renovação, 500 mil euros pagaria por essa renovação automática, então o Lázaro não permanece no Palmeiras, ele disputou 33 jogos. E o Dudu, que encaminha uma rescisão de contrato amigável, também tem contrato até o final do ano que vem. E aí, sem o Dudu, sem o Lázaro, o Palmeiras vai no mercado em busca de atacantes. Um indício de que foi o último jogo do Dudu, né? Além de toda a insatisfação que ele demonstrou com a diretoria do Palmeiras, a gente encontrou no campo staff do Dudu fazendo ali imagens de um jogo de despedida do jogador. Então dificilmente o Palmeiras vai permanecer com o Dudu, vai encaminhar essa rescisão amigável e o Dudu segue a vida. Tem muitos clubes interessados, Santos, Cruzeiro, Grêmio, até o Fluminense interessado no futebol do Dudu, e o Palmeiras vai economizar uma grana na sua folha salarial e buscar novos atacantes. Então, Facundo Torres no radar, pode chegar no Palmeiras, Lázaro de saída e o Dudu essa semana encaminhando a rescisão de contrato depois de mais de 400 jogos, fazendo uma história bonita. E eu pergunto para vocês, será que o Dudu também é imortal aqui no Palmeiras? Acho que sim, hein? Vai, Bruno. É? É? O Dudu é. Ele Pra pode mim- falar sobre isso? Acho que ele não é do perfil dele falar. Eu como leiloca, agora. Fala hoje, aí, fala aí. Não pode falar nada. É. Silêncio, os jogadores são do Palmeiras. Isso aí. Eles estão no Palmeiras. Mas eu acho que ele é top 3 da história. Não, tudo bem. Palmeiras. Já estão falando que tem reforço negociando, uma joia uruguaia do Orlando City, mas outras coisas também podem acontecer. E a Leila não gostou muito da última rodada do Brasileiro, não. Não viu? curtiu? Não, Leila, mas tá tranquilo, não. Leila. Segunda. Dudu disputou a maioria dos seus 462 jogos pelo Palmeiras no Allianz Parque, que foi no estádio já vazio depois do jogo de domingo contra o Fluminense, que ele se sentiu à vontade para se despedir deste universo. Uma história de 12 troféus levantados desde 2015 que a pequena Esther, a filha mais nova, vai conhecer quando crescer. Sobraram sorrisos que em pouco tempo se transformaram em lágrimas. Fãs das últimas fotos também apareceram antes de Dudu desaparecer. Isso é um assunto que está entregue a ele, ao empresário dele e à diretoria. O que eu sei, ele tem contrato até final do ano, como eu tenho, até 2025. Agora, como eu vos digo, vamos ver, não sei. O Dudu é um cara muito legal, muito gente boa, que desde que eu cheguei me acolheu muito bem. É um ídolo do Palmeiras, não sei ainda do futuro dele, mas se for pra ele sair, ele merece tudo de bom nesse mundo e só tenho a agradecer a ele. Em seu último jogo pelo Verdão, Dudu participou do lance que poderia valer o empate contra o Flu, só que ele estava impedido e o gol de Vanderlan foi anulado. O time perdeu para o tricolor carioca e encerrou a temporada com 2 derrotas seguidas no Allianz e o vice-campeonato brasileiro, o ano menos glorioso do Palmeiras desde a chegada de Abel em 2020. Eu estou muito triste que os jogadores fizeram aqui hoje. Muito. Hoje mereciam-nos que nos chamassem de tudo no final do jogo, que eu não reconheço esta equipe, mas entendo porque acho que em momento algum
algum, os meus jogadores de verdade acreditavam que era possível. Nas últimas horas, Rafael Veiga escreveu que para quem está acostumado a vencer, sair de férias com esta sensação é muito ruim. Não fomos bons o suficiente nos momentos mais decisivos e sofremos as consequências disso, finalizou o meia. Sabemos que o Palmeiras tem que ser protagonista sempre, tem que lutar sempre, brigar por títulos. Não deu esse ano, mas temos que fazer uma avaliação, fazer autocrítica também. O Palmeiras trabalha com a perspectiva de R$1 bilhão de receita e um novo patrocinador master para a camisa, que deve substituir a empresa da presidente Leila Pereira. Inclusive, o planejamento já começou, mas a torcida não deve esperar algo muito diferente em relação a anos anteriores. Nós às vezes não conseguimos ir buscar os jogadores que queremos, conseguimos buscar os jogadores que podemos, quero que vocês entendam isso. Né? Estava a dizer, eu gostava de ir buscar o Mbappé, eu gostava de ir buscar os meus... Não é assim que funciona, nós temos um budget, né? E até aquele valor nós podemos ir, depois daquele valor nós não podemos ir. Tenho mais um ano de contrato para fazer o que sempre fiz aqui no clube, é dar o melhor que eu tenho com os recursos que eu tenho. Dos 2 jogadores que têm contrato apenas até o final deste ano, o goleiro reserva Marcelo Lomba deve renovar. Já o atacante Lázaro está de saída e voltará ao Almeria da Espanha, depois de um período de empréstimo em que jogou 35 vezes. A partir do segundo semestre de 2025, o clube perderá Estevão e foi negociado com o Chelsea e vai se apresentar ao clube inglês. Desafios ainda maiores, com mudança de um país, de uma cidade, mas antes disso quero ainda mais trazer alegria para a torcida palmeirense, dando o meu melhor, trazendo uma versão do Estevão ainda melhor do que foi em 2024. Este ano, a presidente Leila Pereira abriu o cofre para contratar 8 jogadores. Segundo Abel, 4 ou 5 chegarão para 2025. O atacante uruguaio Facundo Torres, que tem 24 anos e marcou 20 gols em 44 jogos pelo Orlando City em 2024, pode ser anunciado como reforço do Verdão para uma temporada que promete ser especial. Agora temos que pôr bem os pés assentes na terra e perceber para onde é que vamos competir, com quem é que vamos competir e quais são os nossos objetivos. Temos o sonho de ganhar o Mundial? Sim. Agora temos que sonhar com os olhos abertos e com os pés bem no chão. Nós temos certeza de que o torcedor vai desfrutar, nós vamos a preparar-nos da melhor forma, fazer uma pré-temporada muito boa, depois jogar o Paulista e preparar o Mundial, que é para nós, para o Palmeiras e para o torcedor, acho que é muito importante. Gente, Dudu, um pilar na história recente do Palmeiras, um dos jogadores mais importantes no clube, uma identidade enorme com a torcida. Lá em julho ficou estranho quando ele se declarou já jogador do Cruzeiro, aí não, daqui a pouco não, o Matos foi lá e anuncia, não vai, fica, a Leila pode ir, tá tudo certo, os clubes já acertaram. E aí nada aconteceu. E agora, no fim do ano, fim de temporada, Dudu está de saída. E aí, Dedê, você vai sentir falta dele? Bastante. Eu e o Palmeiras. Eu e o torcedor do Palmeiras. Porque o que esse menino fez com a camisa do Palmeiras, esse aí entrou pra história. Porque as conquistas, sendo protagonista muitas vezes, porque o Dudu nunca negou jogar. Eu lembro de uma historinha dele com o Abel, que o Abel ficava meio que tirando ele dos jogos e tal, ele pé da vida porque ele queria estar jogando, então ele nunca negou jogo, ele sempre jogou e se dedicou com o Palmeiras. O que eu acho nesse tipo de situação, por exemplo, a imagem que a gente está mostrando, é uma imagem triste, você viu que o Dudu está emocionado ali com a família, porque essas coisas têm que ser decidido antes. O tamanho do cara dentro do clube, ele precisa ser decidido antes. Olha, o caminho do Gabigol seria diferente também. Ainda bem que eles conseguiram mudar a rota e fizeram uma despedida pro Gabigol. Tinha que ser feito também com o Dudu. Se já estava claro, em cima do que você falou lá da declaração pública de Alexandre Matos, de Dudu, e aí vem a Leila, que é a questão do Cruzeiro, vem a Leila e fala, pô, já deu tempo do Dudu aqui. Dali pra frente, Loirão, o Dudu não voltou a ser o mesmo, a relação, aliás, o Dudu voltou a ser o mesmo, porque na reta final ele jogou uns jogos lá e jogou bem. A relação de Dudu com o Palmeiras, ou a gestão do Palmeiras, ela não voltou a ser a mesma. Por isso que tá nessa situação agora dele sair do Palmeiras dessa forma. O que é, Sgarbi? Não, é que pra mim, o Dudu, eu já falei aqui, né? Da minha geração, assim, foi um dos grandes craques que eu vi jogar aqui no futebol brasileiro. Ídolo de um clube, como é raro ver hoje em dia. Só quem plantou esse fim melancólico, no meu ponto de vista, foi o Dudu. Porque o Dudu ficou machucado durante um período de quase um ano. Mais de um ano, talvez. Não me recordo agora. Mas por aí. Cerca de um ano. Cerca de um ano. Ficou machucado. No que volta, se tratando no Palmeiras, recebendo o salário que tem direito, claro. Um cara que fez muito pelo Palmeiras, estava sendo tratado, se machucou jogando pelo Palmeiras.
Só que no que volta, ele fecha com o Cruzeiro. E tinha realmente fechado, né? Todo mundo sabe que tinha fechado. Então o torcedor se sentiu traído com o Dudu, nesse momento. A própria instituição do Palmeiras, pô, era uma venda boa. Se parar pra olhar com um lado hoje aqui, 20 milhões de reais no Dudu, 6 meses atrás, era uma venda boa pro Palmeiras. Interessante, jogador de 32 anos, jogador que tá indo já pra uma reta final de carreira, querendo ou não, voltando de lesão. Mostra, no meu ponto de vista, que numa visão de gestora, a Leila estava corretíssima. Corretíssima. Então, pra mim, quem plantou esse fim melancólico, infelizmente, porque é um grande ídolo, um cara craque de bola, foi o Dudu, pela forma que foi essa condução final. No meu ponto de vista é isso. Chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Foi, ela falou. Eita. Eu achei que ela errou muito. É mesmo? Eu achei que eu gosto da Leila, tá? Já falei várias vezes que ela faz bem ao Palmeiras, bem ao futebol brasileiro. Claro que, se a gente for analisar o macro aqui, quem que errou primeiro? Dudu e o Matos. Matos que foi juvenil, que anunciou uma coisa que não estava assinada, confiou na palavra do padrinho aqui, né, aquele meu amigo e tal. Só que a Leila... Empolgação, né, de anunciar o Exato, beleza, né, aquela empolgação para projetar. Agora, eu achei que a Leila, que é uma boa gestora, repito aqui, bem administrativamente falando, eu acho que nessa questão do futebol faltou tato para ela, faltou feeling. Você não acha que ela já considerava como certa, como 100% essa transferência e ela já falou em cima dos fatos Mas que eram ela jogou o Dudu pros Leões também. Ela jogou o jogador pros Leões, um ídolo desse tamanho. Quando ela dá aquela declaração, acho que ela estava na sede da CBF, se eu não estou equivocado, ele tem que ser homem agora, honrar com a palavra dele. É o mínimo. Então ela jogou. Se ele pediu pra sair, é o mínimo. Ela jogou ele pros Leões. Eu acho que um cara desse tamanho... Eu vou interferir. Mas um cara desse tamanho... Você vai deixar eu terminar, depois você vai interferir. Eu não consigo terminar meu raciocínio aqui. Ela como gestora, ela não tem que ir atrás. Quem foi atrás foi ele, irmão. Ela como gestora não tem que ir atrás do ativo do clube. O jogador não quer ficar. O jogador foi embora. O jogador foi negociar com o Matos. Não tem que ir atrás de um ativo do clube. É isso que você tá falando. Não, você tá fora de si, ela velho. não tem nada a ver aí. Ela foi mal. Ela esperou ela ainda pra ver. Ter chamado o Dudu. Ela falou poderia pro cara, ter conduzido a situação do Dudu pedindo essa transição aí? E o Dudu não deveria ter saído do Palmeiras com esse fim melancólico. Eu gosto do Dudu também. Fim de ciclo mas a mamãe não tem nada a ver com isso aí. Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Mamãe não tem nada a ver com isso aí. Assim. Não podia. Só que vocês estão dizendo o seguinte, quando ela vai pra mídia e dá uma entrevista direta, não é uma coletiva, nada, e ela afirma isso, ela mandou um recado pro Dudu. Você tem que ir, porque o seu ciclo acabou. Pois é. Chegou ao fim, ela deu um recado público. Quem plantou isso foi ele, pô. Quem plantou isso Agora, foi ele. se é certo ou não, aí é outra história. Porque o Dudu é um dos grandes nomes recentes do Palmeiras. Você não trata um cara Só assim. que ela disse com todas as letras que não contava Mas o Capela, todos E os ele dois... nunca mais voltou como titular, absoluto. Fritaram não voltou ele. com espaço. O Deus também fritou ele, colocou o Lázaro na frente dele, fritaram ele do Palmeiras. O Lázaro que deve estar saindo mas não também desse do jeito. Os dois estão errados. Olha, Tanto a Leila Ulisses. quanto o Dudu. Não, ela não tá, não. Então prevalece a tua opinião e você faz o programa sozinho. É a minha opinião. Isso aqui é um você falou debate, tudo. rapaz. Como é que é o apelido dele? É um debate. A minha Beluga do opinião caramba. é essa. Ela não tem nada a ver. Entendeu? Beluga. Fica quieta, Por Beluga. que os dois estão errados, Ulisses? Eu estou Porque curiosa. é o seguinte, primeira coisa. Quando você administra um clube, você administra o clube. O que é o clube? O que é o principal do clube? Não acredito. São os atletas. É o elenco. É o time que faz esse time conquistar, ganhar, perder. Ou seja, é o principal. Você não pode deixar o Dudu como um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Ele pediu pra sair. Recente. Você não pode deixar o Dudu nessa situação de insatisfação, encostado, banco de reserva, sem conversar. Esse é um cara especial. É um cara especial. Tinha que ter tido uma atenção especial com ele. Aí, o que houve? Não houve essa atenção. O Dudu ficou lá largadão. A gente observou. O Dudu em condição um pouco de jogar, vinha, ficava no banco, às vezes nem relacionado era. Existia um desgaste aí, nesse meio do caminho, que tinha que ser sanado administrativamente. Tá, porque os não dois tinha que erraram. ter desgaste. Pô, eu vou chegar. Então, esse é um erro Você vai colocar no programa, Eu vou irmão. chegar amanhã ainda, Você eu falou vou saber. pouco. Você falou vai, pouco. tá, Julius. Série B, você falou pouco. Então é o seguinte, aí o que acontece? É o erro administrativo. O que acontece? Quando o Dudu pega e vai a público com o Matos, aí é outro erro. Não tinha Então que ter ido a são público. 3 erros. Não tinha que ter ido a São público. 3. São os 3 erros da administração e o erro do atleta com o Matos. A partir disso, o que você faria? O que eu faria? Eu faria, tentava resgatar o Dudu, que é importante pro Palmeiras, vai fazer falta pro Palmeiras, vai fazer falta pro Palmeiras e o Palmeiras não achará. O Palmeiras não achará um jogador como o Dudu. O Palmeiras não achará no futebol brasileiro um jogador como o Dudu. Ele tava jogando bem, voltando a jogar, a fazer gols. O Dudu é a cara do Palmeiras. Fazer gols onde, pai? Ele fez gol. Ele fez gol na volta dele. Nessa relação, Ele fez a gol na relação volta dele. ela foi não só do Mas Palmeiras e do Dudu, mas com o Cruzeiro no meio, Também, beleza? também.
Aí eu pergunto... Todo mundo errou. Todo mundo tá errado? Não Você entendi. concorda com o Ulisses Everton? Não sejam histéricos. Não sejam histéricos. Bom, Renata, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Eu estava até conversando com uma pessoa aqui agora, tá, Renata? Agora, falando do Dudu e exatamente destacando que era o assunto do programa. Eu acho que o Dudu, que é um ídolo da torcida do Palmeiras, por tudo que fez aí, eu acho que o Dudu não respeitou o Palmeiras e nem o Cruzeiro naquela oportunidade, quando ele deu a palavra, já estava tudo acertado para jogar no Cruzeiro e ele ramelou por pressões que a gente não sabe de onde partiram. Então ali foi o grande problema, porque ele decepcionou a direção do Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro e ele decepcionou a direção do Palmeiras, porque no Palmeiras ele é ídolo. Então, isto posto, ele ficou meio que de lado durante esse restante de temporada, mas o interesse do Cruzeiro não reduziu. Só que aí, ele vendo que não ia jogar no Palmeiras, ele fez contatos frequentes com o pessoal do Cruzeiro, falou, ó, eu estou disposto a ir. E o Cruzeiro disse, só que agora não nas condições que a gente tratou anteriormente. Eu aceito, então tudo bem. Então eu conversei com uma pessoa agora do Cruzeiro aqui que me disse, está tudo acertado com o Dudu, só não está assinado. Então, como da outra vez deu aquele problema todo, agora a gente precisa colocar um certo cuidado em cravar, né? Então, eu não vou cravar, mas informar que está tudo acertado para o Dudu jogar no Cruzeiro a partir do ano que vem. Pois é, pessoal, o Palmeiras, que não está para brincadeira, já fechou aí o primeiro contrato, já fechou o primeiro jogador para 2025, né? O reforço é o uruguaio de 24 anos de idade, que vem em uma sequência destacada na Liga dos Estados Unidos. Os caras estão trazendo jogadores dos Estados Unidos aí, hein? Tem alguns jogadores aí que se deram muito bem, né? Que eram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil e se deram muito bem, né? Casos de alguns jogadores muito próximos, né? E o Palmeiras, com um pouco mais de 200 milhões previsto no orçamento para investir em contratações, né? O clube já começa a contratar, fazer as contratações aí para a próxima temporada. Palmeiras que tem aí 200 milhões, né? 200 milhões para um time que nem o Palmeiras, que não precisa reformular, precisa só apenas trocar algumas peças, pode trazer jogadores muito importantes, jogadores muito grandes aí para o time do Palmeiras. Peças fundamentais, peças de destaques aí. 200 milhões é uma boa grana, é uma boa nota aí para trazer aí para o time, para trazer jogadores aí para o time do Palmeiras, né? Já que o Palmeiras não vai fazer reformulações no elenco, vai trazer ali, digamos, 5 jogadores aí de peso, né? Mais alguns outros jogadores que vêm aí, como esse jovem. Então o Palmeiras está investindo, vai investir bem. Eu acredito que o staff do Palmeiras, o scout, né, do Palmeiras, vai investir bem, vai trazer bons jogadores aí para a próxima temporada. Mas o que é que vocês acham? Com esses 200 milhões de reais, quem vocês trariam para o time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.